Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Esclarecendo a Fé, nesse dia 29 de setembro de 2023. E para o nosso episódio de hoje, o tema diz respeito à Semana Nacional da Vida, celebrada entre o dia 1º até o dia 8 de outubro. E o tema da Semana Nacional da Vida este ano é Adoção, Amar com os Laços do Coração. Para poder falar sobre esse tema tão importante, eu recebo hoje aqui nos estúdios RBJ o casal, o Modualdo e a Luciana Oliveira. Os dois são funcionários públicos, né? E os dois também têm formação na área do direito, a formação jurídica. Os dois também têm especialização em políticas públicas. Modualdo é um exemplo de um jovem que foi adotado e eles vão falar sobre a adoção. Vamos aqui trazer presente as várias possibilidades de tudo isso, o pensamento da igreja e também como é possível ampliar esse serviço tão bonito, esta vocação que também os casais podem exercer adotando uma criança. Então, bem-vindo ao nosso episódio. Você acompanha pelo RBJ TV, acompanha também pelo canal no YouTube Diocese de Palmas Francisco Beltrão, pelo Facebook Diocese de Palmas Francisco Beltrão, também pelo Facebook da Rádio Onda Sul, pelo Facebook também do Grupo RBJ de Comunicação. Lembrando que o casal, ele faz parte da equipe, né, eles são cooperadores do serviço, né, de direito à vida, né, junto com a coordenação diocesana da Pastoral Familiar da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. O casal é lareirista, são catequistas, né, na Pastoral do Matrimônio. Uma bonita experiência que vocês carregam no dia a dia, não é isso, Luciana? Isso mesmo. Olá, Padre Brissani. Que alegria estar aqui esclarecendo a fé, né? Trazendo à tona temas tão importantes como esse, a adoção. Né? É uma alegria para nós e muito obrigada por essa oportunidade. Muito bem. Então, ao longo desse episódio, você vai acompanhar com a gente essa discussão em torno da adoção, mas aí nós vamos ver a adoção naqueles trâmites, né, da justiça, em que às vezes uma criança ela precisa ser retirada dos pais, né, do ambiente e colocada para adoção com uma outra família, um outro casal, mas também aquela dimensão em que a criança voluntariamente, né, de uma maneira livre, espontânea, ela é colocada para adoção. Então vem um trabalho bonito da parte de quem gerou biologicamente e coloca para adoção. E aí outros desdobramentos. Nós vamos entender também o que é que esse tema da adoção tem a ver, por exemplo, com uma iniciativa, uma política que vai solucionar grande parte daquelas motivações que alguns usam para querer justificar o aborto, que é uma das questões muito evidentes também que nós temos na atualidade. Odualdo, você foi adotado aos 15 anos de idade, né? Sim. E teve essa graça, e isso que também é uma das questões que fez com que a pastoral familiar, além de toda a trajetória de vocês, e vocês atuam nessa dimensão, para que você pudesse contar um pouquinho para a gente como é que foi essa dinâmica, como que o Modualdo, né, vivenciou tudo isso. Conta um pouquinho para a gente do antes da adoção, o pós-adoção, quem foi que te adotou, o que isso mudou na vida do Modualdo? Claro, padre, é uma satisfação. Primeiro, reafirmar que esse ano, na Semana da Vida, nós estaremos refletindo sobre adoção, amor com laços do coração. Esse é o tema desse ano. Aliás, é um tema muito profundo, porque ele nos remete a essa profundidade, né? O próprio tema pensado, né, pela CNBB, através da comissão, né, da Semana Nacional de Defesa da Vida,
ele nos remete a essa profundidade de que a adoção, ela gera um laço muito além do sanguíneo e do genético, né? Eu também tive essa experiência, como o senhor disse. Eu nasci em uma família muito humilde. A minha mãe era uma pessoa assim muito simples, minha mãe e meu pai. E eu sou de uma família de 9 irmãos. Hoje eles já são falecidos. Os meus pais são falecidos. Pais já são falecidos meus pais biológicos. Então, meus pais tiveram 9 filhos. O meu irmão mais velho faleceu. Eu tenho uma irmã mais velha, muito querida, que eu tenho todo contato ainda. Depois da minha irmã, o mais velho sou eu, né? Eu sou o mais velho dos homens. Então, o meu pai, na verdade, ele saiu de casa quando a minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova. Ele nos deixou. E aí foi uma situação muito triste, porque, na verdade, a minha mãe, ela trabalhava de diarista, né? Para nos sustentar, e era muito aguerrida, empenhada. E é a realidade, né, Badualdo? De muitas crianças. mães. Exatamente. Muitas mães. Essa mesma realidade, ela continua se reproduzindo, né? Exatamente. Ainda hoje. Sendo mães e pais e acabam tendo que fazer um esforço muito grande para poder dar o sustento e levar adiante a missão. Exatamente. Essa história minha aconteceu lá no ano de 1985, portanto, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Naquela época, nós estávamos sob vigência do Código de Menores, que antecedeu o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi entrar em vigência em 1990, que é a Lei 8.069, né? De 13 de julho de 1990. Então, antes era a vigência do Código de Menores. O Código de Menores, ele não era proteção integral como é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A teoria era da proteção da situação de risco. Então, se uma criança se encontrava em situação de risco, pobreza, por exemplo, uma situação de risco, né? Então, assim, as dificuldades materiais que a gente tinha, que nós ficamos por conta daquela situação, né? Nós fomos, então, encaminhados para orfanatos. Aquela época era orfanatos, hoje nós temos o abrigo. Orfanatos da cidade que nós morávamos. As meninas foram encaminhadas para um orfanato e os meninos, nós, para outro orfanato. Foi uma época muito triste. Eu ajudava a cuidar dos meus irmãos mais novos, chorava muito às escondidas dos meus irmãos para que eles não vissem. E praticamente naquele primeiro momento a gente perdeu o contato com as minhas irmãs, porque não podia nem ir para casa aos finais de semana. Olha só. Depois de um tempo, começaram a mudar um pouco esse conceito, a gente começou a ir, mas no começo era assim, não podia nem ir para casa. Talvez uma prática para poder ambientar naquele contexto Era uma visão um pouco do Código de Menores da época, né? Que foi mudado, graças a Deus, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, era até um pouco de prisão, né? Antigamente. Sim. O crime que eu cometi, problema desestrutural, problema, né, de dificuldade financeira, não só eu, né, mas todas as crianças que se encontravam naquela situação. Teve coisas boas também, claro, que aconteceu lá, mas enfim, a minha mãe tinha que se revezar. Um final de semana ela nos visitava, o outro final de semana ela visitava as minhas irmãs, né, porque nós não podíamos ir para casa. E depois de um tempo, claro, eles começaram então a permitir, a gente começou a ir para casa e tal. A minha mãe, ela morava de favor lá na casa da minha avó, a minha avó paterna. Aliás, eu não tinha vínculo com a família da minha mãe biológica, né? Mas eu tinha todo o vínculo, apesar de não ter com meu pai a convivência, eu tinha todo o vínculo com os meus avós biológicos e com toda a família, como tenho até hoje, né? E, inclusive, morei um tempo com a minha avó, é muito querida, eu sou apaixonado por minha avó, ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Mas, enfim, por conta dessa situação, eu permaneci lá nesse orfanato por 6 anos. Quando eu saí, né, fui adotado, e o meu pai adotivo, ele, de uma forma muito sábia, muito inteligente, ele acolheu, né, a mim com toda aquela bagagem, aquela angústia que eu trazia e com toda a minha história, né? Toda a minha convivência com a minha família biológica, mas ele acolheu tudo isso e com muita paciência, muito diálogo, muita fé, né? Sempre um homem também de muita fé, sempre me orientou, né? Me orientou muito, foi difícil, por isso que a adoção, na verdade, não se trata de nós romantizarmos, tá? Não se trata disso.
tem dificuldades, os pais que são adotivos sabem disso, e não só os adotivos, os pais biológicos também. Sabe que tem uns desafios. E agora, também a gente precisa superar aquela compreensão do senso comum que diz assim, adotar filho é problema, né? Muitas pessoas pensam isso, né? Ah, não vou adotar porque é problema. Acontecem as dificuldades. Quantos pais que têm dificuldades com os filhos biológicos, pode acontecer também, dependendo da história, em que haja uma dificuldade maior de ambientação, de educação e assim por diante. Mas não é o estereótipo que a gente tem que trazer presente, porque aí se torna um argumento a mais para que as pessoas não estejam disponíveis para fazer essa experiência bonita da adoção. Exatamente, é uma experiência muito bonita, e é assim também. Muitas pessoas também não querem ter filhos biológicos, porque acham que é problema. As pessoas às vezes preferem passear, né? Eu já ouvi de pessoas falando assim, para que ter filho se a gente pode ter um cachorrinho? Eu já ouvi que muitos dizem, filho é despesa. Olha, filho é investimento. Claro. É um investimento. Exatamente. Então a gente ouve algumas coisas, não que não pode ter cachorrinho, animalzinho, aliás, nós temos 3, né? Sim. E também que é bom destacar, né, que eu e a Luciana somos casados já há 18 anos, estamos há 21 anos juntos, foram 4 de namoro, 18 de casamento. Nós temos 2 filhas lindas, que é a Marina Emanuele, que tem 12 anos, e a Maria Luísa, que tem 9 anos. Tá? Mas continuando... Isso, fala um pouquinho mais desse desenrolar todo da adoção, como que isso marcou na tua vida. Então, nessa ocasião, meu pai adotivo, né, só fui eu, né, adotado. Os meus irmãos, na época, saíram e foram morar com a minha mãe. A minha mãe, ela morava um tempo lá, de favor, na casa da minha avó, né, que sempre acolheu também. Mas ela economizando dinheiro, guardando durante aquele tempo que nós estávamos no orfanato, ela comprou uma casinha bem simples, porque ela tinha um sonho de que todos os filhos voltassem a morar com ela, né? Então, ela não abriu nenhum. Era uma casinha muito simples, viu, padre? Como eu continuava mantendo o vínculo, claro, eu morei lá também, quando a gente saía aos finais de semana e ia para casa, eu também ficava lá em casa, na minha mãe. Eu me recordo muitas vezes que era numa casinha que chovia muito dentro e que só tinha 2 peças. Então, tinha uma beliche, uma cama de casal, e à noite a minha mãe jogava um colchão no chão para os meus irmãos mais novos dormir ali. E às vezes, quando estava chovendo, eu acordava de madrugada e tinha um plástico em cima da minha cama, porque eu dormia na beliche, na parte de cima, e por conta das goteiras, minha mãe jogava um plástico. E muitas vezes eu via ela de madrugada puxando a água, porque entrava água ali na casa, e para não pegar no colchão que estava no chão, a minha mãe puxava um rodinho a água, né, para não acordar os meus irmãos. Aquela situação, assim, e eu ficava assim, muito angustiado, né? Muito angustiado, e pensava assim, eu tinha aquele sonho que o meu pai voltasse, meu pai biológico, né? Isso antes da adoção, né? Eu tinha essa esperança que o meu pai voltasse e nos ajudasse a sair do orfanato na época, a ajudarmos a construir uma casa, sair daquela situação, mas um dado momento meu pai não voltava e eu percebi que eu vou ter que resolver isso, né? Eu sou o filho mais velho, eu vou ter que resolver isso. Daí depois, então, da adoção, eu fui adotado. O meu pai biológico, muito comovido também com toda essa história. E antes da adoção, eu já trabalhava fora e eu ia comprando tijolos, né? Lajota, ferro, e eu tinha tudo isso amontoado lá em casa. E meu pai também ficou muito comovido, meu pai adotivo, com essa história, né? E me incentivou que, de fato, eu tinha que construir uma casa para minha mãe. Então, eu continuei trabalhando, né? E com o incentivo dele, aos 19 anos, eu consegui construir uma casa para minha mãe. Foi a primeira casa que ela morou que não chovia dentro, né? Então, a minha mãe estava muito feliz, muito, muito satisfeita ali, né? Então, morando com os meus irmãos, era uma casa, assim, de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, daquele barraquinho lá com 2 peças, a minha mãe ficou, assim, muito, muito alegre, muito feliz, né? Meu pai biológico dizia assim, a sua mãe, quando fala no seu nome, os olhos dela brilham, né? Então, o bacana, assim, também foi esse... Do meu pai biológico, foi reconhecer, né, toda essa história, assim, você não tem que apagar a sua história, né, e o amor que eu sinto por você, ele é incondicional, ainda que um dia você deseje, não, eu não quero ser filho, ele disse assim, eu não abro a mão de ser pai, eu vou continuar sendo seu pai, né, sempre.
Então, isso me ajudava e isso me dava muita segurança, porque eu vinha com muitas inseguranças por conta dessa história da minha vida. Então, construí a minha mãe, infelizmente, ela morou menos de 5 anos na casa, ela adoeceu e acabou faleceu muito jovem. A minha mãe tinha 48 anos, é a idade que eu tenho hoje, 48 anos, portanto faz 24 anos que a minha mãe faleceu. O meu pai precisou sair do país, né, por conta do trabalho, meu pai é adotivo, e eu estava fazendo a faculdade na época e eu fiquei cuidando dos meus irmãos, né, os meus irmãos mais novos, né, alguns tinham já saído, mas a minha irmã mais nova, por exemplo, tinha 14 anos, né, então tinha minha irmã mais nova e mais 2 irmãos mais novos que ainda estavam em casa. E eu fiquei em casa, então na época eu tinha 24 anos, eu fiquei até os 30 anos, né, na casa com os meus irmãos, cuidando deles e também fazendo esse papel de pai na vida deles. Depois os meus irmãos todos seguiram a sua vida, né, na vida, e eu me casei, né, conheci a Luciana, me casei, e a Luciana, às vezes, conversando com ela sobre essa história, e ela fala assim, mas não dá nem para acreditar que você passou por tudo isso, né, que você teve toda essa história. Então, o meu pai, eu fui adotado por um padre Odinei, do Diocese de Umuarama. Inclusive, esse ano completou 50 anos de sacerdócio. Olha, né? Muito dedicado, extremamente muito dedicado. Então, eu sou o quarto dos 5 filhos adotivos dele. Quando eu cheguei, os outros já tinham ido. E depois que eu saí, veio mais um, que também é padre hoje, né? Capelão da Força Aérea. Mas é uma história também muito bonita, assim, do meu pai. Mas eu fui acolhido e hoje ainda eu tenho todo o contato com ele, né? Ele está aí apesar das dificuldades, dos problemas de saúde, ele continua firme, né? Presidindo todas as celebrações lá na paróquia onde está e presente na minha vida. Conversei com ele ainda ontem, né? Então, essa, assim, em síntese, seria mais ou menos assim a história. O meu pai biológico, ele faleceu depois aos 53, 54 anos também, faleceu cedo. Me pediu perdão, né, pelo que tinha acontecido. E evidentemente que eu perdoei. E essa é um pouco assim a história, padre. Os meus irmãos, eu tenho contato com todos os meus irmãos biológicos, tenho também contato com os meus irmãos adotivos. Todos estão lá no norte do Paraná, na cidade de Umuarama. A gente sempre encontra. Eu tenho todo o contato com a família biológica do meu pai. A minha avó é uma pessoa extraordinária, inclusive passou por esse ano por um problema de saúde. E eu fui visitá-la. Ela sempre foi muito querida, muito presente na minha vida. Inclusive, quando eu estava lá no orfanato, eu ia para casa no final de semana, sempre estava lá junto com a minha avó e meu avô. E eles diziam assim, ela sempre dizia, você tem que fazer a catequese, porque tem que fazer a primeira comunhão, você já é batizado. Então, a avó sempre cobrava muito isso. E as avós continuam, né? Continuam cobrando. Então, assim, a minha avó sempre foi muito presente. Os meus tios, os irmãos dos meus pais biológicos, eu tenho contato com todos. O meu pai foi o único, assim, que saiu ali da linha dos 11 filhos da minha avó, né? Mas os outros, os 10 filhos são todos vivos, só o meu pai que faleceu. Mas são pessoas tudo muito queridas, assim, eu tenho todo o contato com eles. São pessoas maravilhosas, foram sempre muito importantes na minha vida, na vida da minha família, e é importante até hoje. Tanto é que a nossa família se reúne, do meu pai biológico, né, e juntamente com os meus irmãos, a gente se reúne todos os finais de ano no Natal, inclusive esse ano está marcado lá em Marialva, né? Então a gente sempre se reúne lá numa chácara, e é uma família muito grande, muito maravilhosa, que a minha avó e meu avô construiu, né? E meu pai biológico muitas vezes vai lá, participa com a gente, né? Participa do almoço. Meu pai adotivo, perdão, né? Meu pai adotivo. Então, assim, é totalmente integrado, ele sempre acolheu muito essa história e deu muito certo, assim, é um amor muito gostoso de se vivenciar. E para as nossas filhas, por exemplo, que já nasceu nesse contexto, elas é totalmente natural, né? O vô padre, né? O vovô padre sempre natural, sempre cresceu e ele sempre muito presente, sempre incentivando a vida, a catequese na igreja. Eu fiz depois a catequese de adultos ali por conta da minha avó um pouco antes, né?
ali da adoção, né? Eu fiz e foi aí nesse entremeio que eu acabei também conhecendo meu pai adotivo e fui adotado. Aliás, se não está ao vivo conosco agora, certamente, em dado momento, vai ver esse episódio. O nosso carinho, nosso abraço ao padre Aldinei, né? Muito obrigado pelo seu gesto de carinho, de amor, não só com o Modualdo, mas com os outros 4, né? Adotados, e o senhor dá um belo exemplo de que é possível, sim, a gente expressar, assim como tantos e tantos casais no dia a dia, né, fazem esse gesto bonito. E ele viu, padre, foi para a Europa nessa época ali, né, que minha mãe faleceu, foi para a Europa, a ponto, e eu trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. Ele, a ponto para se fazer presente, também me ajudar, ele me ligava todas as manhãs para me acordar, para que eu não perdesse a hora, né? Então, sempre assim, mesmo estando fora do país, sempre é muito presente na nossa vida. E é o que muitos pais, por amor, fazem, né? Quem ama, educa, e às vezes é preciso ter essa cobrança, né, para colocar disciplina. Luciana, como é que foi, então, o Modualdo estava dizendo, né? Foi conhecer o Modualdo, são 20 anos, né? De vida. Isso, 21 anos. 21 anos já de vida a 2. Conhecer essa história toda do Modualdo fez com que também da sua parte pudesse haver a disposição, né, de poder se inteirar dos assuntos. Hoje a senhora tem um bom conhecimento, também pela formação que teve, né? Mas tem um bom conhecimento na área do direito, inclusive das leis, né, que pontuam tudo isso. Como é que foi? Partiu daí essa paixão pela adoção, pela história do Modualdo? Padre, na verdade, digo, a alegria minha, né, é uma situação ímpar para mim, ter sou meu padre, né, nossas filhas têm avô padre, né, é uma situação ímpar e uma alegria e sorte nossa, né. Mas, assim, conheci o Modualdo antes de conhecer a história dele, né, e quando passei a conhecer a história, eu me apaixonei definitivamente, né. Não só pela história, já conhecia, já amava ele, e aquilo só veio fortalecer as nossas relações, né? Uma história que é muito me deixa feliz, né? Uma história de vida maravilhosa aí. Então, nos conhecemos lá em 2002, nos casamos em 2006, né? Estamos aí firme e forte, frente à igreja, sempre em busca, né, de dias melhores para nós enquanto família e enquanto sociedade. Com certeza. Bom, o Modualdo dizia que o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor em 1990. 1990. E foi o que deu as grandes garantias também, ampliando aquela compreensão, e eu acho que isso é importante, né? Porque a própria legislação, a própria organização da sociedade vai contemplando que a vida vai se tornando muitas vezes mais complexa, a sociedade cada vez mais complexa, e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos essa percepção ainda maior, e aí que a adoção passou a ser, né, um dos caminhos para poder, quem sabe, preencher essa lacuna de quem não tem todos aqueles cuidados, né, da parte da sua família biológica. Exatamente. O senhor vê que, por exemplo, o Código de Menores que antecedeu o ECA, ele era de 1927, né? Então ele perdurou ali até 1990, teve algumas alterações ali mais ou menos em 1979, mas muito por conta da questão dos adolescentes envolvidos com crimes, né? E depois do Estatuto, e era essa política da situação irregular, depois ele mudou para a política da proteção integral, muito importante, foi um divisor de águas. E não era só corretiva, né? Exatamente. Não é só corretiva, era preventiva. Exatamente. A criança, antigamente no Código de Menores, a criança só era objeto de direito a partir do momento que ela fosse um problema. Aí o Estatuto... Exatamente. Aí viram exatamente. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente veio e falou, não, assim, a proteção é integral. Independente, a gente tem que preservar os direitos e garantias fundamentais de uma criança desde o momento que ela nasceu, né? Inclusive até do nascituro, né? Fala-se já no Código Civil. Então foi muito importante isso.
Ao ponto que naquela época que eu estava no orfanato, a coordenadora me chamou e falou, também nós vamos ter que desligar você, porque eu não entendia muito bem, mas assim, eu fui contra. Eu fui contra, mas era por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque isso aconteceu em 91, o Estatuto entrou em vigência em julho de 1990. Por que eu fui contra? Porque eu estava institucionalizado. E muitas crianças que ali estavam, eu não perdi o vínculo, né? A minha mãe nos acompanhou esse tempo todo, eu não perdi o vínculo. Mas nós tínhamos muitas crianças ali no orfanato que perdeu o vínculo com a família. Por quê? Porque a legislação não tinha essa preocupação em trabalhar e manter os vínculos com as famílias. Depois deu um trabalho danado para conseguir os familiares encaminhar. Alguns foram adotados, né? Muitos se perderam nesse caminho, né? Muitos morreram, muitos enveredaram pela vida criminal, né? Então, infelizmente, são histórias. Tem histórias bonitas, tem histórias tristes também daquela época do orfanato, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente foi fundamental nesse processo de melhorar essa política. Padre, em 2017, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente ali regulamentou, né, foi regulamentado via Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 institutos que fortalecem muito esse tema que nós temos hoje, a respeito da adoção, que é a entrega voluntária. Olha só. Também a família acolhedora, né? São 2 institutos que vieram assim para fortalecer significativamente, então, esse tema nosso. Né? Então, como a gente pode entender a dimensão, por exemplo, de uma família cuidadora? Qual é o papel dessa família cuidadora? A família acolhedora hoje, nós temos, para ter noção, a necessidade que se fez e a importância do reconhecimento, né? Então, deste instituto, trazendo então mais proteção às famílias, proteção a crianças que estão nessa situação de risco, né? Então, esse instituto, a família acolhedora. Nós temos, assim, um número grande, para ter noção, hoje cerca de 30 mil famílias acolhedoras. Olha só. Instituições acolhedoras entre família e instituições públicas, né? Dessas instituições, apenas 5% estão acolhendo essas crianças, esses adolescentes. Então, nós precisamos ter uma conscientização para que mais famílias possam fazer, então, toda a regulamentação, né? Essa regulamentação ela também é jurídica, né? E também uma parceria muito grande com a assistência social dos municípios, isso já está regulamentado, né? Então, essas famílias são acompanhadas pela assistência social com equipes multidisciplinares, né? Dando todo o suporte, inclusive a possibilidade de um suporte financeiro para que as famílias retirem essas crianças que estão em situação de risco e estejam ali temporariamente cuidando dessas crianças, desses adolescentes, né? E durante este período, isso está a cargo do judiciário, né? Da área da infância e juventude, que verificando então ali, ou se confirmando uma situação de risco, definitivamente essas crianças ou adolescentes, elas serão afastadas daquele lar biológico, né? Sempre levando em consideração ali a criança, a necessidade da criança, né? Então, essa família acolhedora, por fim, ela não pode adotar essa criança. Fica temporariamente, né? Qual é o período que pode ficar, que, por exemplo, uma criança pode ficar acolhida, acompanhada, numa família acolhedora? Ela pode ficar até 18 meses. 18 meses. Até 18 meses. Nesse tempo em que a justiça verifica toda essa situação e tenta regularizar. Ou ela retorna para o lar biológico, ou definitivamente ela entra para a lista do Sistema Nacional de Adoção. Então, para aquela família que gostaria de ser uma família acolhedora, mas às vezes tem alguma dificuldade, porque tem muitas famílias, né, que às vezes têm já uma condição econômica, social, né, com dificuldades. Se a família tiver essa disposição para ser uma família acolhedora, ela pode ter, sim, legalmente, um amparo também financeiro da parte do Estado para cumprir essa sua missão de ser uma família acolhedora, é isso? Justamente, padre. A lei protege e dá essa garantia para essa família, né? Nós sabemos que hoje nem todas as mulheres, as famílias, estão preparadas para ter filhos, né? Então, assim, querendo, podendo, né, tendo condições para isso, né? Não basta apenas uma família querer ou ir lá e tentar se habilitar. Essa habilitação é feita judicialmente,
né? E o momento lá é chamado, então, a equipe multidisciplinar, né? Faz parte ali que está ligada totalmente à Secretaria de Assistência Social. Então, a assistência social fará toda a análise, todo o estudo, verifica toda a situação, não apenas a financeira, né? O que precisa muito, e as famílias hoje carecem é de amor, né? As crianças precisam de amor. Então, tendo este perfil na família, aí sim a família está habilitada e ela poderá receber algumas dessas crianças que estão em situação de risco. Muito bem. Eu aqui não vou citar nome, mas certamente se a pessoa depois nos escutar vai saber de quem que eu estou falando. Quero aqui ser muito grato, que na paróquia onde eu estou também tem famílias acolhedoras e tem uma senhora, que também a família acolhedora pode ser, por exemplo, uma avó, né? Uma avó que tenha um pouco mais de tempo, né? Às vezes já até aposentada, tem condições. E eu quero aqui registrar um abraço querido, muito grande, para essa pessoa que já acolheu uma criança pequena, já acolheu depois duas meninas já aí na idade dos 10, 12 anos, e agora está com uma criança pequenina, com 3 meses de idade, 3 meses e pouco, e que nasceu com um pouquinho mais de 1 quilo. E logo no início ela acolheu. Então, para dizer que isso é fato. Isso não está só no papel, né? E não é tão longe. No meio de nós, né? No meio de nós, isso também acontece. Lembrando, padre, Sim. que esse acolhimento, ele precisa se dar de uma forma legal. Não é simplesmente eu vou lá e pego. Não. Tem a intermediação da justiça que coloca para a família intermediária. Seria uma família intermediária, né? Justamente. Faz essa intermediação. Claro, vai haver um apego. Por isso que a família também tem que ser preparada, né, pessoal? Vai haver um apego para com a criança, tudo. E depois ela vai ser encaminhada para um casal que vai ter a adoção de direito. Exatamente. Não pode ser aquela adoção à brasileira que existia muito, principalmente antes do estatuto, no começo ali do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje, ela é um procedimento, tem um protocolo, né, um fluxo a se seguir e é intermediado pelo judiciário. Lembrando que o objetivo também da família acolhedora é evitar que a criança seja institucionalizada, seja encaminhada para um abrigo. Então, quando tem uma estrutura, e aqui no município de Francisco Beltrão, por exemplo, a gente sabe que tem regulamentado por meio da Secretaria de Ação Social, e é um programa muito bonito, eu já vi várias vezes eles falando, inclusive aqui na rádio, da família acolhedora. Primeiro, que precisa de pessoas que se dispunham a ser família acolhedora, e aí quando tem um problema, às vezes, na família biológica, ao invés de encaminhar para o abrigo em uma entidade, você encaminha para uma família acolhedora. Então ela vai estar convivendo dentro desse ambiente familiar que é muito mais humano do que a institucionalização. E eu sei bem disso porque eu fiquei 6 anos lá institucionalizado. Imagina a realidade das crianças, 3 meses de idade. Se ela estiver num abrigo, claro, vai ter toda a dinâmica, o cuidado e tal. Mas há uma diferença entre estar num abrigo com 3 meses de idade e estar numa casa nos colos de uma avó, né? De uma avó que já tem toda uma dinâmica, uma experiência, que tem a convivência com as suas netas. Bom, exatamente. Eu fui buscar o que diz a igreja a respeito da adoção. Então, por exemplo, o magistério coloca aqui, para as famílias católicas, a guarda e a adoção como modalidades especiais de se realizar o amor à vida e um serviço ao homem, contribuindo para a salvação. Quer dizer, não é só um ato social, né? Não, tem uma dimensão de fé na dinâmica do reino de Deus, e que quem vive essa experiência bonita, com certeza, vai crescendo na sua vivência cristã e vai amadurecendo também numa dinâmica, né, de vida de santidade e de salvação. E isso é tão profundo que, assim, foi o próprio Deus que escolheu um pai adotivo para o seu filho. Aí que está, isso mesmo. O exemplo de São José é fantástico para trazer presente, porque assim, e aí veja, o casal que se dispõe a preparar-se para a adoção, porque há toda uma preparação, né? E você vai acompanhar também nas nossas redes sociais, além desse podcast, vai acompanhar também alguns pequenos testemunhos que nós gravamos, né? E ali você vai contemplar casais que estão se preparando, aliás, se preparando para ter um filho biológico, mas se preparando também para ter
uma adoção e que está disposto a viver essas duas realidades presentes também no dia a dia, né? Então, há uma dinâmica de preparação para isso, né? Mas que brota de vencer preconceitos. Exatamente. Por exemplo, José. Como é que José ia receber Maria, cuja gravidez não era uma gravidez biológica, né, que ele tenha participado? José precisou vencer, né? E foi Exatamente. com o anjo do Senhor, de José, não tenha medo, acolha Maria. Então, é preciso também, num ato de amor, de fé, de conversão pessoal, de mudança também de mentalidade, para dizer assim, não, eu estou disposto sim a acolher alguém que não é do meu sangue. E esse amor será também um amor tão verdadeiro. E aliás, padre, depois que São José recebeu o anúncio do anjo, ele não titubeou. Isso. Ele aceitou e assumiu com todas as consequências e os riscos que impunham. Inclusive tendo que fugir com Jesus quando Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, ele teve que fugir para o Egito. Foi para o Egito. Maria, E um longo no burrinho, trajeto, né? um longo trecho. Ou seja, aí o meu pai adotivo, ele sempre disse assim para mim, né? E ele sempre diz, e eu acho isso muito inteligente, e certamente isso está calcado na palavra de Deus, pela qualificação, né? Mas ele sempre diz que os verdadeiros pais são somente os adotivos. E daí ele explica que assim, que mesmo que o seu filho seja biológico, se você não adota o seu filho com todas as dificuldades e os desafios que ser pai, ser mãe, mesmo biológico, impõe a você, você não é verdadeiramente pai, não é verdadeiramente mãe. E é uma realidade que nós vemos todos os dias. Tem muitos pais que, apesar de não doar, eles também não assumem o papel de pai, e por conta disso a gente vê vários problemas da nossa juventude, né, que vai às vezes se perdendo por conta dessa falta da presença ativa do pai e da mãe. Acabam sendo genitores, Exatamente. mas não assumem essa dimensão bonita da paternidade. Da vocação da paternidade. Da vocação da paternidade. Eu quero voltar com a Luciana, porque falávamos da mudança que aconteceu em 2017. Então, essa ampliação também, revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou essa possibilidade das famílias cuidadoras, mas aí nós temos também uma outra dimensão ligada ao Instituto, falavas, que é a questão da livre disposição, a entrega voluntária. Quer dizer, nem sempre há necessidade de que haja uma intervenção da parte, né, do judiciário, né, de toda a estrutura, né, da sociedade. Voluntariamente, alguém não tem condições para criar esse filho. Por exemplo, tenho uma gravidez. Primeira coisa que muitos pensam na gravidez, vou abortar, porque eu não vou conseguir criar. Entende? Não, eu vou dar o direito das crianças a nascer e depois eu não estou cometendo um crime se eu não vou ter condições de criar. Eu dei a oportunidade de nascer e vou colocar voluntariamente para que alguém possa adotar essa criança. Exatamente. Nesse sentido, né, em 2017, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele se inovou bacana, de uma forma fantástica, né? O Instituto, então, da entrega voluntária, garantindo e dando mais proteção jurídica, né? E atenção, né, total voltada, então, para o direito à vida da criança. Isso. A criança tem o direito de nascer, né? Então, atenção total voltada à vida, porque a partir do momento que a mulher, estando gestante, né, se ela se sente que não está preparada para ser mãe, ela não quer, não deseja ser mãe, ela não é obrigada a maternar, né? E eu penso que isso é tão interessante, veja lá que foi em 2017, então já tem cerca de 6 anos que existe esse instituto e que muitas mulheres ainda desconhecem. E se fala então em aborto, né? Então, vejamos assim, olha o direito garantista que veio ali para a mulher, no sentido de que ela tem direito, sim, de realizar a entrega. E a entrega voluntária é feito isso de uma forma legal, juridicamente legal,
né? E toda essa proteção jurídica, então, garantida lá desde 2017 no Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe também o direito das famílias adotarem. Quantas famílias, quantas mães que desejam ser mãe e por uma questão de saúde, né? Ou, enfim, não conseguem. Então está aí, olha a situação do Moduolo, que coisa bonita. Um padre, né? Que pôde adotar e ter filhos. Entende? Então, olha esse Instituto da Adoção, que coisa bacana. E quantas mães hoje, a realidade era muito grande, padre. Nós temos hoje no Brasil cerca de mais ou menos 40 mil pessoas habilitadas a adotarem. E nós temos cerca de 5 mil pessoas, crianças, a serem adotadas. Então, assim, ainda falta muita criança, muita adolescente, né, que podem entrar aí. Só aqui em Francisco Beltrão, né, eu tive o conhecimento que nós temos 24 pessoas habilitadas a adotarem, querendo ter seu filho, né, e nós não temos crianças inscritas para serem adotadas, né. Então, olha que bacana trazer essa proteção hoje para as mulheres gestantes, né, que podem fazer essa entrega voluntária. Tudo normatizado ali, né, pela lei, pelo Poder Judiciário, né? Procure a Vara da Infância e da Juventude. E interessante também esse reconhecimento, quando isso tem se fortalecido e crescido neste ano, 2023, em janeiro deste ano, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né? Então ele veio e padronizou, inclusive, né, garantindo que todos os tribunais de justiça pudessem ter, então, uma equipe multiprofissional, né, seja assistentes sociais, psicólogos, enfim, para dar o apoio a esta mãe, a esta gestante, que está, né, essa pessoa mulher que está gestante, né, garantindo para ela toda essa questão sigilosa, né, mas desse direito dela de adotar, né, este feto, este bebê que ela teve, né, mas que definitivamente ela não está preparada para acolhê-lo. Então, olha a importância disso, né? Existe toda a questão jurídica que está voltada, e nós temos, aqui em Beltrão, por exemplo, a Justiça da Infância e Juventude, nós temos uma equipe fantástica que está à frente disso, né? Então, a mulher, você que está gestante, que não deseja ter este filho, procure a Vara da Infância e Juventude. Lá você terá toda essa garantia, essa segurança, essa proteção sigilosamente, né? Para que você possa entregar, então, o seu bebê. Tá? E este acompanhamento, ele vem, então, desde a gestação. A mulher tendo, então, nascendo o bebê no momento que ela é parturiente, então, né, vai ter uma audiência ali, né? Então, assim, tudo garantido, com defensoria pública. Nós temos um defensor público hoje aqui em Francisco Beltrão que defende isso e está presente e faz questão mesmo de estar ali defendendo esse direito dessa mulher. Protegendo, então, a vida humana da criança, para que ela entre em uma família que o acolha, né, em todos os sentidos, e dê uma proteção integral. Então, garantiu ali o direito à vida dessa criança. Garante ali o direito dessa mãe de não maternar. E o direito de uma família que entra e passa a ter o seu filho no seio da família. Agora, veja como isso é importante, porque assim, a adoção, a entrega voluntária, não se trata de relativizar o compromisso dos pais. Então, por exemplo, por qualquer coisa, não quero filho, não quero compromisso, eu vou logo me ver livre. Não. Mas também para que, justamente antes do nascer do filho, já a pessoa possa ter isso presente. Eu não vou ter condições de criar esse filho, entendeu? Mas eu vou dar o direito dele nascer. Aqui está um dos argumentos, e aliás, o tema do aborto será tema de um dos nossos próximos episódios de podcast aqui, mas para dizer assim, que também aquela pessoa que aconteceu, aquela mulher, mas por detrás da mulher tem um homem também, né, porque a mulher não engravida sozinha, né, de que haja essa responsabilidade e que depois ela não fique com o filho será um peso, e esse filho sendo deixado de qualquer jeito, não sendo acompanhado, que há esse suporte, porque quem é que vai ganhar? É essa vida que tem a oportunidade de poder ser acolhida. E essa mãe... E aí, pegando o seu exemplo, Modualdo, sim. Veja, se a sua mãe ia lá na casa, no orfanato,
Um final de semana, um domingo, um final de semana visitar você. No outro final de semana ia visitar as tuas irmãs, no outro orfanato. Essa pessoa essa mulher ou esse casal que fizer a entrega voluntária, a justiça não diz que ela não possa continuar tendo contato também e poder continuar tendo um relacionamento. Não vai apagar da sua história essa criança. Exatamente. E também essa entrega voluntária, viu, padre, ela serve assim como um antídoto para a questão do aborto. E é até antagônico quando você vê que essa ADPF, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, é provocada por meio do PSOL, né, um partido político na Suprema Corte, que pautou para julgamento e foi julgado. Agora, na verdade, teve o voto da ministra Rosa Weber. Então, você vê, é até antagônico, porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei criada pelo Congresso Nacional, ela humaniza o tratamento, dando essa possibilidade. A mulher não está condenada a ser mãe. Se ela não quer ser mãe, ela pode entregar. E nós temos mais de 40 mil pessoas desejosas em ser pai ou mãe. Aí nós estamos na Suprema Corte discutindo a possibilidade de matar a criança na sua forma... 3 meses. Na sua forma mais frágil de vida. No útero de uma mãe, num procedimento horrível, que vai trazer vários prejuízos para a mãe, para a saúde, que tem um risco muito grande, porque quando você faz o aborto, tem um risco de uma série de inflamações uterinas, risco de furo, risco de ficar algum resíduo e trazer inflamações, dessa mulher depois não poder engravidar mais. Ou seja, é muito mais benéfico ela levar a gestação e depois, se ela não quiser ser mãe, ela faz a entrega voluntária de uma forma judicializada que vai garantir tanto o direito dela como o direito à vida dessa criança, né, que nasceu. Então, assim, é até, assim, antagônico, né? Como é que nós estamos discutindo isso? Aliás, está no lugar errado, eu penso, né? Como é que você está discutindo legalização do aborto na Suprema Corte? Isso tem que ser discutido no Congresso Nacional. Aliás, esse é o pronunciamento da CNBB, né? Exatamente. O pronunciamento, recentemente, da CNBB traz esse argumento de que o assunto está sendo discutido no lugar errado. Exatamente. A verdade está sendo discutido no lugar errado e que não cabe, né, ao Supremo, ainda mais nas circunstâncias em que esse tema está sendo discutido e abordado. Para a gente poder situar, Semana da Vida, do dia 1º ao dia 8 de outubro. Dia 8. Dia 1º iniciamos a Semana da Vida, e aí no dia 8, que é o dia do nascituro. Exatamente. Nós vamos celebrar em todas as nossas comunidades, em todas as nossas paróquias também. Então, Modualdo e Luciana, a adoção é uma realidade tão presente, ela é recomendada, é defendida também pela Igreja, e não só pela Igreja Católica, por tantas outras comunidades de fé, na verdade, Exatamente. na sua profissão religiosa. E, como diz o próprio tema, né, o próprio tema desse ano, é abraçar com os laços do coração. Exatamente. É preciso haver uma atitude bonita de acolhida, de amor, de olhar para essa realidade, né, de que eu posso fazer a diferença na vida de uma pessoa. Exatamente. E a adoção é tão importante, e ela está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o próprio Jesus Cristo, no momento mais difícil da tua vida aqui na Terra, quando estava pregado na cruz, aos pés da cruz estava Maria Santíssima e João, o discípulo que ele amava. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Exatamente. Olha que bonito. Jesus faz uma adoção, né? Ali no momento mais difícil, e essa adoção é uma forma de trazer conforto e cuidado para Maria e para João, que estava sempre com ele. E Jesus, no pregado na cruz, ele se preocupa, né, com a mãe. Mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí essa mãe. Não sei se a gente pode dizer, mas há uma dupla adoção aí, né? Exatamente. Porque Maria e João, né, os dois têm essa vivência. Aliás, depois da tradição bíblica, toda ela a tradição do magistério vai dizer que, de fato, João cumpriu até o fim esse compromisso de acompanhar Maria, né, de tê-la
sempre por perto, nessa dinâmica bonita, né, da vivência do dia a dia. Você já falava, Modualdo, né? E aí, pais são as pessoas que cuidam, dão carinho e dão amor. Então, mesmo o pai biológico, ele precisa ter essa dimensão do cuidado, precisa assumir. Precisa adotar com todos os como problemas. Como diria, né, no nosso linguajar, o filho veio ao mundo, tá aí, nasceu. Agora, qual é a minha reação em relação a isso? Eu acompanhei um caso, a gente tem N situações de histórias, algumas a gente pode falar, outras não, mas de duas que eu posso falar. Uma, de uma jovem que acompanhei por algum tempo na caminhada pastoral, que passou por um aborto e estragou a vida da menina. Nunca mais foi a mesma, entendeu? Por conta daquele ato que na época não, né, foi inconsequente e estragou a vida dela. Um outro exemplo foi de uma jovem que engravidou e ela não conseguia aceitar a gravidez. Conversei com ela, a família também conversou, e ela estava disposta que, se a criança nascesse, ela ia dar para alguém cuidar. Já era uma boa atitude daquilo que nós estamos falando aqui, da entrega voluntária. Escolheu não matar. Mas há poucos dias ela me procurou, a criança já nasceu, e agora ela veio para encaminhar o batismo dessa criança. Olha que benção. Quer dizer, o processo fez com que ela também amadurecesse, né? E criasse uma maturidade e, veja, muito bonita a história de vida. Influência não é para que as mães venham e ficam dando aí por aí os seus filhos. A intenção isso não é relativizar, como dissemos. Por isso, né, o CNJ agora pediu aí, então, que seja regulamentado e patronizado essa questão da equipe multidisciplinar com técnicos preparados para, desde a gestação, né, trazer essa conscientização para a mulher. Porque pode ser que lá na frente ela decida, então, permanecer com esse filho, né? Então, aí que está a expertise, né, da lei, do CNJ, enfim, de trazer esse instituto tão importante, tão bacana. Porque a mulher consegue, então, né, ter essa consciência, ser preparada, trabalhada, né? Diferente daquilo, por exemplo, se a mulher aborta, né, justamente, ela fica além de toda a questão emocional que existe, ela pode não receber essa atenção, né, especial. Então, esse instituto, sim, ela recebe a atenção de psicólogos, né, de pessoas preparadas ali, então, né, para que ela faça a entrega com maturidade, de forma consciente, né, e não traga problemas maiores, enfim, para ela, né, e obstruir outros direitos. A gente costuma dizer assim, não é crime você fazer a entrega legal. O crime é abandonar essa criança depois. É crime, sim, o aborto, né, a adoção de forma irregular. Isso, que é uma outra... Aliás, toda essa regulamentação, acompanhamento da justiça toda, é porque de um outro lado nós temos, a senhora usou a expressão adoção irregular, mas o tráfico de crianças, né? Exatamente. Raptos de crianças que é tirado forçosamente, é levado, e aí também tem uma questão econômica, né? Porque normalmente essas questões de rapto, porque se a pessoa só quer adotar como um gesto de amor, ela vai para a adoção. Aí tem a questão também de compra e venda, porque há uma dinâmica. Exatamente. O tráfico é alimentado por uma dinâmica, né, de raptar aqui, entregar de maneira clandestina, e aí o tráfico de pessoas não envolve só crianças, envolve também adultos, e aí mulheres principalmente, que são levados para toda uma dinâmica de exploração, em tantos lugares, até mesmo internacionalmente. Então, essa regularização, que eu acho que bom que tenha amadurecido, o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, esse incentivo, esse trabalho, e que na Semana da Vida agora vem como tema, reforço, que é um ato de amor, é para que as coisas sejam feitas da maneira correta. Exatamente, viu, padre? E nessa linha de raciocínio, a gente sabe que nós temos exemplos muito bonitos de famílias adotivas, de mães que depois refletiram e de fato adotaram seus filhos. E um dos exemplos disso tem um filme chamado, um documentário, né, na verdade, chamado Human Life, A Vida Sempre Vale a Pena, que nós temos uma jogadora de vôlei, a Ana Paula Henkel, que dá um testemunho muito bonito
né, nesse documentário, que ela fala que ela estava se preparando, acho que para os Jogos das Olimpíadas de Sydney, e ela tinha sido assinado um contrato com valor salarial assim muito significativo, o maior que ela teve na vida dela, com um time da China. E uma das cláusulas de revogação do contrato é se sobreviesse uma gravidez ou uma lesão séria que ela não pudesse jogar. Aí havia rompimento do contrato. E ela tinha um relacionamento e ela acabou depois descobrindo que estava grávida. E aí ela então teria que fazer o aborto. E ela foi para casa, ela conta, né, que ela foi para casa, os pais dela moravam no sítio, ela foi lá e a mãe dela até questionou, você não tinha que estar lá na China e tal? Ela falou, então, eu estou grávida. E aí a mãe dela disse que começou a chorar, desesperou. Tá, mas você tá grávida, mas quem que é o pai? O que que as pessoas vão dizer de mim? E o contrato, né? E ela disse que enquanto ela conversava, estava o pai e a mãe na sala, né? O pai dela estava ali com uma latinha de cerveja. Ele não tinha aberto ainda a lata de cerveja. E daí quando ele ouviu toda essa história e ouviu a mãe, né? A esposa dele, né? A mãe da Ana Paula, assim, desesperada. Depois que ela falou tudo, ele falou, bom, agora eu vou falar. Tem tanta gente querendo ser pai, ser mãe, e a vida está batendo na porta da nossa casa e você está chorando. Aí ele abriu a lata de cerveja e falou, eu vou comemorar a vida, porque não importa as circunstâncias da concepção, está chegando uma vida e é meu neto. E ela rompeu o contrato, teve o filho e faz um trabalho muito bonito de acolhimento, de diálogo, de conversa com mães que abortaram e que desejam abortar para que, né, eles façam essa reflexão. Inclusive, eles trazem a informação de que toda mãe que aborta, ela cria uma síndrome. E essa síndrome, ela vem logo depois que comete o aborto e afeta mais de 60% das mulheres, e essa síndrome pode aparecer 10 ou 20 anos depois, né? Muita depressão, muitos problemas. Então é muito bonito, vale a pena dar uma olhada. Human Life, a vida sempre vale a pena. Você está acompanhando o nosso episódio de hoje, esse 29 de setembro de 2023, o tema da adoção. Nós já estamos nos encaminhando para os finalmente. É um tema que poderíamos permanecer aqui por muito tempo e quem sabe a gente possa reeditar esse episódio com uma ampliação dessa nossa discussão por muito mais vezes, porque o tema é justamente esse, esclarecendo a fé, e aqui estamos trazendo essa abordagem de que a adoção, assim como a paternidade, né, biológica e a maternidade, é um gesto de amor. É participar também do mistério da criação. Veja, o pai e uma mãe biologicamente participam do mistério da criação de Deus. Exatamente. Deus dá essa oportunidade para o homem e a mulher serem também, né, partícipes nesse mistério da geração da vida. E na dimensão da fé, a adoção coloca nessa dimensão bonita, né? Então, Modualdo e Luciana, esse tema, com certeza, vai nessa Semana Nacional da Vida, Diocese de Palmas Francisco Beltrão, nas suas paróquias, a Pastoral Familiar, né? Toda a coordenação da Pastoral Familiar aqui, um abraço à Anésia e o Cláudio Marguete, que coordena a Pastoral Familiar na Diocese de Palmas Francisco Beltrão, o Padre César Pogere, que também assessora, né, essa dimensão bonita, mas em tantas dioceses no Brasil inteiro, nós queremos vibrar com essa oportunidade de, pela adoção, podermos contribuir ainda mais com o serviço à vida. E precisamos fazer ecoar esse tema da adoção, porque a adoção, essa questão do aborto, por exemplo, ela parece um fantasma, né? Ela volta e meia, ela volta a assombrar, assim, esse tema volta à tona. Então, naquilo que o senhor dizia, o lema desse ano, nós temos o tema que é adoção, amor com laços do coração, e aí nós temos o lema extraído do Evangelho de Mateus é aquele, quem acolhe em meu nome uma criança, acolhe-me a mim, né? Olha só que lema profundo dessa Semana Nacional da Vida, ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, você acolhe e é também uma forma que eu acolho você e estou presente na tua vida. Por isso, não devemos ser a favor do aborto,
mas sim a favor da vida. Eu agradeço. Muito obrigado, Modualdo e Luciana, pelo empenho de vocês, pelo testemunho, como dissemos no início. Vocês falam com propriedade porque vocês têm formação na área do direito, né? São servidores públicos, têm também essa preparação, toda essa compreensão das políticas públicas. É um casal que coopera com o serviço, né? A vida junto da pastoral familiar diocesana, como catequistas no matrimônio, lareiristas. Que Deus ilumine sempre mais a vida de vocês. Muito obrigado, Modualdo, pelo testemunho, né, de toda a tua história de adoção. Obrigado também, Luciana, por contribuir de uma maneira muito bonita a partir do direito. E vocês hoje, como casal, estarem tão em sintonia nessa dinâmica bonita da vida de vocês, né? Obrigado, padre. Obrigado a você que está nos acompanhando. É uma alegria muito grande. Nós fomos conselheiros tutelares, tanto eu como a Luciana, em cidades diferentes, a época que começamos a namorar. E é bom destacar que agora, dia 1º de outubro, no Brasil inteiro, nós teremos eleições para conselheiros tutelares. E é muito importante que você vá lá e participe, e escolha um candidato que tenha consciência, que tenha condições de defender a vida, porque o Conselho Tutelar é um órgão muito importante no cuidado dos direitos para com as crianças e adolescentes, e é um local que uma mãe, por exemplo, gestante, pode procurar e eles vão fazer todo esse encaminhamento. Nós temos uma rede de proteção muito ativa na nossa região. Aqui em Francisco Beltrão, nós temos o Comitê Regional de Enfrentamento à Violência, que cuida muito dessa questão da humanização do atendimento e do cuidado para com as crianças e adolescentes. Então, nós temos mecanismos públicos também de fazermos a acolhida dessas mães, dessas crianças, e a lei dá essa possibilidade, então um pouco não faz sentido a gente querer matar crianças no ventre da mãe e acabar cometendo um crime contra a vida. Aliás, muitos países europeus já fizeram isso, regulamentaram o aborto e estão vivendo um sério problema de natalidade. Inclusive, o próprio Papa Francisco diz assim, que uma nação que não acolhe a vida é uma nação que deixa de viver. E isso está acontecendo em muitos países da Europa, a ponto de que eles estão recebendo muitas pessoas de fora, porque está faltando gente, faltando mão de obra, vai quebrar a Previdência porque não tem gente para trabalhar. Então, traz uma série de problemas sociais à não natalidade. Então, nós precisamos cuidar disso. A gente não pode sobrepor a vida ao direito da liberdade individual, né, da mulher. Muito bem. Agradeço, padre, muito obrigada. Que bom estar aqui, né, falando sobre tema como a vida, adoção, temas tão importantes, né, na vida de tantas pessoas, e trazer à tona, esclarecer para a comunidade, para a nossa sociedade, esses institutos jurídicos, né, e esses meios para se buscar, então, e ser melhor como pessoa a cada dia. Muito bem. Participe da Semana Nacional da Vida, de 1º a 8 de outubro, aí com a sua comunidade, e compartilhe esse nosso episódio, né, do podcast, compartilhe desde as redes sociais, né, tanto do LBJ TV, no YouTube, como também no YouTube Diocese de Palmas Beltrão, no Facebook, compartilhe também, a partir do Diocese de Palmas Francisco Beltrão, através do Rádio Onda Sul, RBJ, faça com que esse conteúdo chegue também a tantas outras pessoas e nós possamos dar corpo a essa corrente bonita de defesa e valorização da vida. Muito obrigado por você que nos acompanha e voltaremos nos próximos episódios com conteúdos que sempre são de relevância para a nossa vida. Um grande abraço e até a próxima.